Pessoal, então vamos dar continuidade aqui à gravação do vídeo. Algumas considerações importantes que eu tenho que passar para vocês. Primeiramente, eu tentarei ao máximo não fazer edição no vídeo. Vou tentar seguir dele desde o princípio, começando a fazer. Se der algum bug, se der algum erro, a gente vai tentar corrigir esse bug aí na própria gravação, para que se acaso aconteça com vocês também, vocês terem como referência como que corrige isso daí. Outra coisa também é que, já falando da edição, se vocês ouvirem algum latidinho aí, são minhas cachorrinhas, a Tequila e a Matilda. Qualquer dia apresento elas em algum vídeo aqui também para vocês. E também eu moro do lado de uma avenida aqui da minha cidade, então acontece que às vezes aparece algumas pessoas acelerando aqui como se o mundo fosse acabar. Então também, se vocês ouvirem isso, vocês já estão cientes do que está acontecendo, tá bom? Então, depois desse pequeno alinhamento, vamos começar aqui o nosso projeto. A primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui é criar uma pasta. Vou colocar o nome dessa pasta de servidor underline aula. Pasta criada, entrarei nela. Para quem está no Windows, se você vir aqui no navegador, aqui em cima você colocar cmd, ele já abre o prompt de comando já nessa pasta. Mas se você estiver no Linux, no Mac, qualquer coisa, faça da maneira que você está mais acostumado e mais confortável para você. Esse projeto você pode estar desenvolvendo ele tanto em qualquer plataforma, em qualquer sistema operacional que vai funcionar do mesmo jeito, bastando apenas você ter instalado aí o Node no seu computador. Acredito que não tenha necessidade de eu estar fazendo essa instalação, porque se vocês estão aqui, então acredito que isso vocês já sabem, vão partir desse pressuposto. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar um npm init. Vou estar passando passo a passo em algumas informações aqui que é legal vocês estarem sabendo. Para quem não sabe, ficar conhecendo, e para quem sabe, se quiser dando uma adiantadinha na aula, fica à vontade. Então vou dar o npm init aqui, ele vai fazer algumas perguntas para mim. A primeira pergunta que ele faz aqui é o package name. Por padrão, ele pega o nome da pasta. Como a gente criou a pasta como servidor aula, então o package name aqui ele vai estar colocando servidor aula. Se você quiser alterar, é só você digitar. Eu, nesse caso aqui, eu vou estar deixando normal. A outra coisa que ele pede aqui para mim é a versão desse projeto que a gente está criando. Para quem não sabe o que significa aqueles números, aquela sequência de 3 números, eu vou estar explicando ela da direita para a esquerda. Então vou estar começando do 0. Isso é conhecido como semantic version. Então, se você tem um pacote, você está fazendo a instalação de um pacote, se você vê o primeiro zerinho da direita aqui, se na tua instalação do pacote ele tiver 1, 2, 3, isso significa correção de bugs. Então, imagina que se esse pacote meu tivesse 1.0.2, vou até colocar aqui 1.0.2, o que estaria dizendo isso? Estaria dizendo que eu já fiz 2 correções de bugs nesse pacote e disponibilizei. Porque você pode pegar o seu projeto, pode estar disponibilizando ele para mais pessoas. Então, é para isso que serve esse terceiro número ali, né? Esse terceiro parâmetro ali dessa numeração. Já esse do meio aqui, se eu tivesse .2.0, esse 2 aqui, o que ele significa? Significa implementação de novas funções, novas funcionalidades no teu pacote. Então vamos supor que depois de você fazer essa atualização, depois que você disponibilizou isso na rede para todo mundo estar utilizando, se você insere uma nova funcionalidade, então você pega e vem aqui e altera isso. Então esse segundo número aqui corresponde a essas alterações, essas inclusões de funcionalidades. Se por exemplo aqui eu tivesse com 1.0 ainda, 0.5 suponhamos, e se eu fizesse uma inserção de uma nova funcionalidade, isso daqui ele passaria a virar 2, e esse daqui passaria a virar 0, porque a partir da versão 2 começaria a contabilizar de novo essas inserções essas correções de bugs, certo? Então é para isso que serve esse segundo número aqui. Já esse primeiro número aqui corresponde à versão do seu código mesmo em si. Então, por exemplo, eu estou nessa versão aqui 1.0. Se depois eu vou mudar ela, eu tenho uma atualização muito drástica, vamos dizer assim, eu estou mudando completamente. Se fosse algum projeto, alguma plataforma, eu mudei muito dela, então aqui, por exemplo, eu trocaria para 2.
para a pessoa que está utilizando esse seu pacote, ela já fica ciente que provavelmente se ela atualizar esse pacote sem antes fazer teste, então ela já fica meio que ciente que pode quebrar o código dela, pode dar bug. Então isso é para a pessoa estar se orientando também. Então, só dando uma nova passada, esse primeiro aqui é bugs, esse segundo aqui são funcionalidades, e o terceiro aqui é a mudança drástica de versão mesmo, tá? Então aqui eu vou deixar com padrão 1.0.0, e aqui agora no description seria sobre esse pacote que eu estou criando. Se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, que isso aqui é um servidor Node das aulas, por exemplo. Então é uma descrição para as pessoas, quando localizarem esse arquivo, poder estar lendo isso sobre o que é. Então eu vou deixar esse daqui. Entry points, ele identifica por padrão o arquivo inicial do seu projeto como index. Mesmo esse arquivo ainda não estando presente no projeto, por padrão ele coloca como index. Então isso você pode estar alterando se por algum motivo, não é o index, é um arquivo que se chama server, é um arquivo que se chama batatinha, então você poderia estar mudando esse nome aqui. Por padrão eu vou deixar como index também. E aqui o test command. O test command é se por acaso eu tivesse um jest, se eu fosse fazer teste no código, um Cypress, por exemplo, eu poderia estar colocando o script dele aqui, o que não é o nosso caso, então eu vou deixar em branco, porque a gente não vai estar utilizando isso daqui. Git repository é para você estiver armazenando esse seu projeto em algum repositório do Git. Então, por aqui você poderia estar já identificando, colocando a URL dele aqui, para deixar registrado também. A gente ainda não tem esse repositório, a gente pode estar colocando isso depois, mas por enquanto a gente vai deixar ele em branco. Keywords. As keywords são as palavras-chave para quando alguém for buscar esse código. Se você disponibilizar esse código publicamente para as pessoas e elas quiserem por algum motivo estar utilizando ele, então essas keywords elas utilizariam para fazer essa pesquisa. Por exemplo aqui, ó, se eu vim aqui no Yarn e colocar aqui, por exemplo, um Mongoose, ele vai pesquisar para mim. Então essas são as keywords, essas são as palavras-chave que você coloca aqui. Aqui no caso eu não vou deixar nenhuma, eu vou deixar em branco mesmo, porque a gente ainda está inicializando. E o autor é quem está criando esse projeto. Isso daqui seria interessante você estar colocando ele. Opa. Por exemplo assim, ou se você quiser estar colocando um nome talvez. E um e-mail. Então o que acontece? Ele cria essa identificação do autor desse conteúdo, e esse ISC aqui é a licença de uso desse projeto. Então o ISC é uma licença aberta, é a licença open source. Então por padrão ele já coloca isso para você. Se você quiser estar alterando para alguma outra licença que faça mais sentido para você, você pode estar pesquisando aí no Google, tem bastante conteúdo, tem bastante material para isso de leitura. Inclusive recomendo que vocês leiam sobre isso. Para que vocês possam estar alterando aqui, é mais uma referência mesmo para a pessoa estar se orientando. Quando eu confirmo aqui agora, ele vai aparecer para mim as informações que a gente inseriu no passo a passo, perguntando se está tudo ok. Se estiver tudo ok, a gente pode vir aqui e dar um yes. Ele vai criar esse arquivo. Então se eu vim aqui na minha pasta, que eu já tenho o meu package.json, vou estar abrindo ele no VS Code. Se eu colocar um code, espaço ponto, ele já abre o meu Visual Studio Code já com essa pasta, abriu outra tela, aqui ó. Então tá aqui ele, então a gente tem um package.json, que foi o que a gente acabou de criar aqui, com todas as informações. Mas tem uma maneira mais fácil de estar criando tudo isso, para não precisar ficar passando de pergunta em pergunta. Então eu posso vir aqui, eu posso deletar ele, eu vou excluir ele daqui. Eu venho aqui de novo no meu terminal, vou limpar tudo aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dar um npm init. Só que aqui diferente, eu vou colocar um Y, que esse Y vai fazer com que eu dê sim para todas. É como aquelas perguntas fossem aparecendo, eu fosse dando Enter uma por uma, seguindo o padrão do que ele me recomenda ali. Então se eu der um sim para tudo aqui, ele cria esse arquivo. Pode ver que no VS Code ele já criou aquele arquivo ali atrás também. Então a gente está aqui, olha lá, ele colocou todo padrão. As keywords ele deixou em branco, o autor deixou em branco, a licença está aqui, está tudo da forma padrão que ele oferece para você ali.
Então, aí a gente tem então o nosso primeiro passo, que foi criar a inicialização do nosso projeto. Primeiro passinho, ó, vamos bem baby steps, para quem não conhece esse termo, bem devagarzinho, passo por passo, etapa por etapa, para ficar bem simples e bem completo. Então, nesse vídeo eu paro por aqui. No próximo vídeo a gente já vai estar criando a estrutura de pastas dentro desse projeto. Dependendo como for o andamento também, a gente também já vai estar criando, instalando as bibliotecas que a gente vai estar utilizando nesse projeto. Então, esse vídeo fica por aqui e até o próximo.